Empresa responsável pelo ônibus que provocou acidente na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro e matou 10 pessoas, contrata equipe de engenheiros para avaliar condições da estrada no lugar da tragédia. Perícia realizada nesta quinta-feira é acompanhada pelo advogado de defesa. Apesar da proximidade do inverno, casos confirmados de dengue ainda preocupam na região. Caçapava foi a 4ª cidade a decretar epidemia e ações de combate ao mosquito serão reforçadas até sábado. A cidade contabiliza 340 pacientes infectados. Acidentes com caminhões deixam 2 motoristas feridos na Via Dutra. Em Caçapava, condutor ficou preso às ferragens após carga de ferro se soltar e destruir cabine. Vítima foi socorrida pelo helicóptero Águia. Fomento para a inovação. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, astronauta Marcos Pontes, volta à região para participar de evento em São José dos Campos, voltado para o desenvolvimento aeroespacial. Fim da greve na Amsted Maxion em Cruzeiro. Metalúrgicos aceitam a proposta de PLR da empresa e fábrica garante 6 meses de estabilidade nos postos de trabalho. Em clima de Copa do Mundo Feminina, em São José dos Campos, funcionários de uma empresa dão uma pausa no trabalho para reforçar a torcida a favor das meninas da seleção. Mas desta vez a festa foi das adversárias, após a Austrália vencer o Brasil de virada. Quinta-feira, 13 de junho. O Band Cidade segunda edição já está no ar. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. O inverno se aproxima e o período mais seco tende a reduzir a infestação do mosquito transmissor da dengue. Mesmo assim, a doença ainda é uma preocupação para as autoridades de saúde da nossa região. Caçapava foi a 4ª cidade a decretar epidemia. Por isso, hoje, as ações de combate ao Aedes aegypti foram reforçadas. Em São José dos Campos, os números também preocupam. Recentemente, uma morte foi confirmada e outras 4 mortes suspeitas ainda são investigadas. Por isso, é importante que a população não se descuide e continue trabalhando para evitar os criadouros. Na casa do seu altivo não tem conversa. Quando o assunto é combate ao mosquito transmissor da dengue, ele vai direto ao ponto. A família dele levou um susto depois que a mulher foi diagnosticada com a doença. A coisa foi longe, foi 11 dias, viu? De caminho daqui para pronto-socorro. Ele mora no bairro Vila Santos, em Caçapava, uma das regiões com o maior número de casos confirmados da doença. Tem que ter consciência, se não tiver consciência não vai resolver. Eu faço a minha parte, o outro não faz. Até sábado, as ações contra o mosquito serão intensificadas na cidade. Além da visita porta a porta, homens da Guarda Municipal, Defesa Civil e agentes da Vigilância Epidemiológica também distribuem panfletos informativos e realizam a Operação Cata-Bagulho. Recolhimento de materiais inservíveis, Operação Cata-Bagulho, isso pelo Departamento de Serviços Municipais. Os agentes de saúde, junto com os agentes de defesa civil, estão fazendo vistorias em casas, que ficaram pendentes, que os agentes não conseguiram entrar. Então hoje nós estamos conversando novamente, hoje, amanhã e sábado. E aqui a operação de entrega de panfletos, conscientização das pessoas. 4 cidades da região já decretaram epidemia de dengue: Ubatuba, Lorena e Caraguatatuba. No fim da semana passada, Caçapava também passou a fazer parte dessa lista de municípios em estado de emergência. Por aqui os números já preocupam, já são 341 casos confirmados da doença. Nós estamos em pleno período de estiagem e, na verdade, as chuvas esticaram, Então, a gente prevê que até o final de junho ainda vai ter algumas chuvas e o mosquito ele é muito rápido, Ele se prolifera muito rápido. Então nós estamos nessa campanha, nessa ação conjunta para diminuir os nossos casos aqui. No litoral norte, Caraguatatuba tem 1.742 casos confirmados e 3 mortes. Ubatuba, 896 pacientes foram infectados desde o início do ano. Já em Lorena, são 366 casos confirmados. Na semana passada, São José dos Campos anunciou a primeira morte por dengue em 2019. A vítima, um homem de 53 anos, morava no Jardim Motorama, zona leste da cidade, e morreu no dia 29 de março. Para o gerente do Centro de Controle de Zoonose, o volume maior de chuvas este ano contribuiu para o avanço da doença na cidade. É necessário que a
população redobre o cuidado. Talvez culturalmente esteja associado a Aedes aegypti mais ao período do verão, mas a gente está chegando no inverno, ainda está com condições propícias ao aparecimento do mosquito, então a população tem que redobrar cuidado, observar a sua casa pelo menos uma vez por semana, fazer o controle de criadouro, e aí é praticamente o de sempre, né? Vaso de planta, pote, garrafa, então a pessoa tem que se atentar a isso para estar colaborando com a gente no combate ao Aedes aegypti. Outras 4 mortes por suspeita de dengue ainda são investigadas. E desde o início do ano, a cidade contabiliza 400 casos confirmados. A pulverização com inseticida Malathion é o principal método de bloqueio feito no entorno das residências onde há pacientes infectados. Mas como o produto está em falta em todo o país, outras medidas estão sendo adotadas. Faz o controle de criadouro, tanto para o caso suspeito quanto para o caso positivo. A gente está agindo em parceria com a Secretaria de Manutenção da cidade, então a gente repassa para eles ao longo da semana onde está tendo caso suspeito, onde está tendo caso positivo. Eles fazem a ação com fumacê, que é um inseticida que também tem eficácia contra o Aedes aegypti. 2 caminhoneiros ficaram feridos nesta quinta-feira em acidentes na Via Dutra. A primeira ocorrência foi no quilômetro 123, em Caçapava. O motorista de uma carreta foi socorrido após a carga de ferro se soltar e destruir a cabine. A vítima ficou presa às ferragens e foi levada pelo helicóptero Águia ao Hospital Regional de Taubaté. O congestionamento chegou a 10 quilômetros na pista sentido São Paulo. Já no início da tarde, outro motorista ficou preso às ferragens após o caminhão que transportava cerveja tombar na Avenida Castelo Branco, que dá acesso à Via Dutra em Jacareí. Houve vazamento de combustível. O homem de 39 anos foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado para a Santa Casa. Paredes danificadas, imóveis quebrados e espalhados pelo corredor. Este foi o saldo da rebelião que durou 2 horas na noite de ontem na Fundação Casa de Caraguatatuba. A confusão começou durante o atendimento de um interno que teria passado mal durante uma aula. O SAMU foi acionado e, com a chegada da ambulância, um grupo tomou uma das alas. Durante o motim, que envolveu 60 internos, os funcionários conseguiram se proteger e trancar os portões para evitar fugas. A Polícia Militar cercou o local e a situação só foi controlada com a chegada das equipes especializadas em negociação da Fundação Casa. Não houve reféns nem feridos. A Corregedoria Geral da Fundação Casa informou que abriu sindicância para apurar o caso. 9 quilos de drogas foram apreendidos ontem à noite no bairro Secap, em Lorena. Os entorpecentes foram localizados numa casa usada pelos criminosos como depósito. O material estava avaliado em R$200 mil. No local, os policiais ainda encontraram 2 armas, munições e um caderno com anotações do tráfico. Os suspeitos que estavam no imóvel conseguiram fugir. O advogado da empresa responsável pelo ônibus que provocou o trágico acidente que matou 10 pessoas no último domingo, na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, está na região com uma equipe de engenheiros para verificar as condições da estrada. A repórter Sandra Redivo acompanhou uma parte dessa perícia e agora, ao vivo, traz as informações para a gente, direto da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Oi, Sandra, boa noite. Boa noite, Rose. Boa noite, Otávio. Boa noite a todos. Sim, o advogado ele ainda está lá no local com 2 engenheiros civis que são especialistas em trânsito. Eles fizeram várias fotos ali do local do acidente, um pouquinho antes do local, um pouquinho depois e exatamente no local do acidente. Eles querem, por meio de fotos, fazer um relatório, um laudo para concluírem qual é a situação do local e como estava o local no dia do acidente. Por isso, eles fizeram isso à noite. O que chamou muito a atenção desses engenheiros foi a situação da segurança ali do local. Eles perceberam que não tem iluminação pública, que a pista, a sinalização da pista, ela está um pouco precária, há algumas ondulações, buracos na pista. Eles também perceberam que ali existe um veio d'água, que ele corre e passa, atravessa a pista. Tudo isso eles fotografaram e agora o advogado vai produzir, eles vão produzir um laudo que será entregue para o advogado e o advogado vai anexar isso ao inquérito.
inquérito. Ele está fazendo isso, obviamente, para mostrar a condição. Ele falou que ainda não existe um processo, que ele não sabe como vai ser daqui para frente, mas eles querem apresentar a situação do local. O ônibus está sendo periciado. Eu questionei ele se realmente faltou freio ou algo do tipo. Ele disse que não dá para saber. E o dono da empresa não tem data ainda para ser ouvido, viu, Rose e Otávio? O advogado disse que a qualquer momento ele pode ser chamado, ele está só esperando o chamamento aí da delegada. Rose, Otávio. Ok, valeu, Sandra. Obrigada, Sandra. Pelas informações. Em instantes aqui no Band Cidade, os detalhes da previsão do tempo para toda a região. A semana segue ensolarada. E ainda, Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, esteve hoje na região e participou de um evento em São José dos Campos, voltado para o desenvolvimento aeroespacial. Hora certa para você, 7 horas em ponto. Continue com a gente, é Jaques. Estamos de volta com o Band Cidade.